Meu amigo vascaíno, semana importante dentro e fora das quatro linhas. Semana que a gente vai ter jogo do Vasco da Gama contra o Internacional, jogo vital para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. Semana que a gente vai ter pessoas sendo convocadas para prestar esclarecimentos no tocante aí à venda da Vasco SAF para 777 e semana que a gente deve ter algumas situações de atletas saindo e de jogadores que serão contratados. O Vasco já está aí no mercado, o Vasco que vem forte para 2025, segundo o CEO da SAF, o Carlos Amodeu, que garantiu um investimento idêntico ao investimento que foi feito agora em 2024. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Venha fazer parte da nossa família, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. O seguinte, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre. Perfeito? O Vasco tem um confronto muito importante na próxima quinta, às 20 horas. O nosso Paiva já tem o esboço do time do Cruz Maltino para esta partida. O Vasco que deve jogar com Léo Jardim no gol, PH, Léo Pelé e João Vitor. O Vasco que também vai ter Piton lá no meio-campo. O Vasco colocando aí o Cocão ao lado do Umboa e Payet confirmado aí no time titular do Vasco. Maxime, nosso Emerson Rodrigues e Vegete. O Vasco tem treinado dessa forma aí para pegar o Internacional. O Vasco precisa dessa vitória, até que causou uma impressão muito ruim as duas últimas partidas do Vasco, que o Vasco foi derrotado respectivamente aí para Botafogo e Fortaleza pelo placar de 3-0. Então o Vasco precisa aí de 11 pontos para chegar na pré-Libertadores. Faltam 15, o Vasco precisa de 11. Você acredita que o Vasco vai chegar na Libertadores ou na Copa Sul-Americana? Deixa aí nos comentários. Meus amigos, o seguinte, vamos falar aqui muito sobre a situação agora da abertura de sindicância lá no Vasco. Alguns nomes que foram citados aí pelo Pedrinho deverão prestar depoimento no Vasco da Gama nesta semana. O Pedrinho não normalizou essa situação e, segundo ele, terá punição. Entre essas pessoas que serão convocadas aí a prestar depoimentos esta semana está aí o Vitor Roma e também o Júlio Brandt. Então a situação parece que está indo para frente mesmo nessa abertura de sindicância no Vasco da Gama. Meus amigos, situação envolvendo aí o planejamento do Vasco para 2025, perfeito? Amigos, ontem eu tive uma informação que dificilmente o Mister Paiva vai continuar no comando técnico do Vasco. O Paiva vai continuar sendo funcionário do Vasco, mas vai trabalhar ali na comissão
como auxiliar técnico, perfeito? O Vasco vai em busca de um treinador mais experiente e nesse primeiro momento aí o Vasco vai contar ainda com o Marcelo Santana. Isso mesmo, né? O Marcelo Santana, que está muito prestigiado ali com o Pedrinho. Então, você concorda? Você manteria o Paiva, você tiraria o Paiva e o Marcelo Santana. Qual a avaliação que você faz do trabalho do Marcelo Santana? Bom, essa situação aí, enquanto o Vasco não encontra um investidor, o Pedrinho falou ali que está numa fase inicial e não existe proposta, o Vasco vai ter que vender alguns atletas, perfeito? E 3 atletas estão aí com a saída muito bem encaminhada do Vasco da Gama. Entre esses atletas aí estão o Léo Pelé. Ontem a gente teve 2 novidades aí sobre a saída de Léo Pelé do Vasco da Gama, tá? O seguinte, primeiro, São Paulo fez uma notificação formal ao Vasco da Gama, porque o Vasco ainda não pagou a totalidade do que deve ao São Paulo da venda do Léo Pelé. Perfeito, a gente até vai colocar aqui com fonte, né, o presidente Júlio Casares, que tem um bom relacionamento com o Pedrinho, né, ontem protocolou uma queixa formal contra o Vasco aí, certo? Uma situação aqui, o São Paulo está reclamando que o Vasco está pensando em vender o Léo Pelé, mas não quitou ainda o que deve. Só uma coisa, fake news confirmadíssima, situação do Léo Pelé no Palmeiras, conforme a gente já tinha falado aqui. Engraçado que quem inventou essa história aqui no YouTube hoje não desmentiu. Fake news. Outra situação aí sobre o Léo Pelé. Léo Pelé tem uma proposta formalizada aí da equipe do Bahia. O Rogério Ceni quer contar com ele no ano que vem. O Rogério Ceni, que é muito fã dele, foi treinador dele no São Paulo, quer contar com o Léo Pelé. Situação também envolvendo aí o Ryan, tá? A situação do Ryan cada dia mais madura, só que o Vasco não vai receber 100% aí dos valores inerentes à compra de Ryan, certo? O Botafogo formalizou uma proposta na casa de 80 milhões de reais, né? Ou melhor, o John Texton, mas a gente sabe que o Ryan não vai para o Lyon. O Lyon está com problema lá, não pode fazer contratação. Então, assim, vai jogar no Botafogo. O Vasco só tem direito a 80% dos direitos econômicos. O Ryan é um atleta aí que está fatiado, certo? E mais uma situação que a gente passa para vocês é a situação aí do Piton. O Piton está com uma proposta aí de 50 milhões de reais da Roma para deixar o Vasco da Gama. Bom, dito isso, o Vasco vai fazer uma grana boa aí para conseguir fazer contratações e nomes que já estão aí na mesa do Pedrinho, como é o caso do Canóbio, que é o Vasco já buscou saber quanto que o atleta ganha, certo? Como que está a situação dele lá no Atlético Paranaense, e é o plano A do Vasco da Gama aí para essa ponta esquerda, a contratação do Canóbio. Outros nomes aí vão colocando aí na mesa aí do Pedrinho, são oferecidos ao Pedrinho. O próprio Gustavo Cuejá, que está com o contrato terminando lá no mundo árabe, né, no meio do ano. Situação aí do Dudu, que tem sido oferecido para vários clubes no Brasil, que simplesmente não vai ficar lá no Palmeiras. Então, a gente vendo aí que o Pedrinho está focando no nome pesado aí, como é o caso do Canóbio, que é uma prioridade, cara, a gente fica muito contente na expectativa que o Vasco, independentemente de investidor, que não vai acontecer agora, o Vasco
vem forte para 2025. Boa notícia do Carlos Amodeu, que o Vasco da Gama simplesmente não vai sofrer ali decréscimo na situação ali do seu orçamento para 2025. Pelo menos o Vasco vai manter o teto. Vai fazer uma reformulação, enxugar o elenco e contratar certo. É isso que tem que fazer. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Se inscrevam no nosso canal. Valeu!